Neste momento, fará uso da palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Presidente, me permita iniciar primeiro saudando aos movimentos sociais, urbanos e rurais, a dizer para vocês que a gente estava naquele dia reunido lá no Conselho das Cidades, chegou o dia, parabéns. Saudar o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador Jerônimo Rodrigues, a minha amiga ministra Aniele, ministro Juscelino, ministro Fofuca, ao meu amigo ministro Rui Costa, que junto dele, junto com a equipe do Ministério da Cidade, da Casa Civil, aqui Miriam Belchior, meu amigo Maurício Muniz, ao time da Caixa, ao Ailton, a toda a equipe do Ministério das Cidades, junto com as entidades que esse dia hoje está podendo se realizar. Muito obrigado, Rui. A ministra Esther, que também ajudou muito nesse processo, ao ministro Fávaro, ao ministro Paulo Teixeira, ao ministro Márcio Macedo também, ele que foi responsável para poder nos ajudar na construção desse dia. Obrigado, Márcio. Ao ministro Padilha, que também ajudou bastante, o ministro André de Paula, o Wellington Dias, Marina Silva, a vice-governadora Priscila Krause, ao vice-presidente Vital do Veneziano, ao senador Jader, à deputada Elcione, e tantos outros aqui, presidente, que eu vou me permitir, me perdoem se eu esqueci alguém. Senhoras e senhores, primeiro, é uma enorme satisfação, presidente Lula, e motivo de grande orgulho e felicidade pessoal estar aqui hoje na presença em ato solene, aqui no Palácio do Planalto, para compartilhar com todos os presentes e com toda a nação os números e conquistas excepcionais alcançados pelo programa Minha Casa Minha Vida, nas suas modalidades rural e entidade, com propostas selecionadas, presidente, em todo o país. Este é mais um momento histórico, um marco na luta que este governo empreende diuturnamente para garantir ao nosso povo um dos direitos fundamentais em qualquer sociedade, que é ter um teto para morar. Presidente, são 15 anos do Minha Casa Minha Vida, tornando possível o sonho da casa própria para milhões de brasileiros. Desde a sua volta à presidência da República e sob a sua orientação, o Ministério das Cidades, que o senhor relançou, atua de maneira persistente e incansável para viabilizar moradia mais digna para quem mais precisa, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. E os resultados desse esforço contínuo de toda a equipe do Ministério das Cidades indicam que estamos no rumo certo, no caminho em que o povo escolheu para o Brasil seguir e se reerguer. E aqui, presidente, faço um parêntese para dizer que, na minha avaliação, tem dois grandes responsáveis pelo Ministério das Cidades e pelo Minha Casa Minha Vida retornarem. São o senhor e esse povo que disse não ao fim do Minha Casa Minha Vida e disse não ao fim das políticas públicas que trabalham junto às entidades. No Minha Casa Minha Vida Rural, presidente, estamos selecionando hoje 75 mil moradias em 1.274 municípios. Número esse, presidente Lula, que ultrapassou em 150% a meta estabelecida. Esse é um feito absolutamente extraordinário e que demonstra, mais uma vez, minha querida Inês, a grandeza e o alcance desse programa lançado pelo senhor lá em 2009. Nunca é demais lembrar, presidente, que nestes 15 anos do Minha Casa Minha Vida já foram entregues 7,7 milhões de unidades habitacionais nesse país.
O investimento previsto no Minha Casa Minha Vida Rural chega a 5,6 bilhões de reais e é indispensável ressaltar que ele é dedicado exclusivamente às famílias que ganham R$ 2.640 por mês. E, presidente, relembro que os cidadãos brasileiros que recebem o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o BPC, estão isentos do pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida, rural, entidades e urbano. E no aperfeiçoamento de uma política pública de tamanha relevância, ministra Aniele e ministro Silvio, temos novidades e agora podemos adaptar as especificações das casas, a cultura, o uso, as práticas e os costumes dos povos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais. Nos critérios sociais adotados, estamos reforçando o compromisso deste governo com a igualdade e a justiça social. Assim, foram priorizadas aquelas moradias que beneficiam diretamente as famílias que são lideradas por mulheres, as comunidades tradicionais e áreas afetadas por doenças endêmicas. Essa preocupação com o social, presidente Alckmin, se reflete nos números desta seleção. Das 75 mil unidades do Minha Casa Minha Vida Rural que estamos selecionando hoje, 37% são destinadas a comunidades quilombolas, indígenas, tradicionais e aos assentados, ministro Paulo. São mais de 14 mil moradias para famílias quilombolas e quase 6 mil para os indígenas. Em relação ao Minha Casa Minha Vida Entidade, os números também são impactantes. Ministro Márcio Macedo, são mais de 37 mil moradias sendo selecionadas hoje e também superando a meta inicial. Mas as novidades, ministro Esther, não param por aí. No esforço conjunto, visando ofertar moradia de qualidade em área urbana para as famílias de baixa renda, a SPU publicou portarias declarando diversos imóveis como de interesse público para fins de habitação de social no âmbito do Minha Casa Minha Vida Entidade. Essas moradias serão objeto de requalificação por meio do retrofit para readequação dos imóveis e habitação social. Assim, nessa seleção do Minha Casa Minha Vida Entidade, foram selecionados 34 imóveis da União, dentre terrenos e edificações. Essas propostas se adequam ao recém-lançado Imóvel da Gente, Programa de Democratização do Imóvel da União. Ao todo, foram selecionadas 3.596 unidades habitacionais, sendo distribuídas em 17 municípios em 5 regiões do país. O investimento previsto para essa modalidade, presidente, é de até 6 bilhões de reais e os critérios de prioridade também incluem famílias chefiadas por mulheres, famílias em situação de rua ou em vulnerabilidade. Nosso orgulho hoje é por termos construído esses resultados junto com esses movimentos sociais, presidente, que estão hoje aqui presentes, rurais e urbanos, aqui, e com o diálogo, onde nós estamos restabelecendo, presidente, o Conselho das Cidades. E aqui, presidente, renovo o que eu tenho dito em cada Minha Casa Minha Vida Entidade. Foi uma coisa, presidente, que o senhor me disse e eu pude constatar em cada uma das inaugurações que eu tenho feito das unidades do Minha Casa Minha Vida Entidade. Quando o senhor me convidou, presidente, o senhor disse: Jader, tenha atenção aos projetos do Minha Casa Minha Vida Entidade. As casas são maiores, os equipamentos são melhores, eles têm elevadores. E eu, presidente, sou testemunha disso e tenho falado com cada um dos movimentos da qualidade superior que é a construção quando é feita pelas entidades. Sem nenhum preconceito quando ele é feito pelas construtoras, mas é um reconhecimento que eu faço. Os Minha Casa Minha Vida Entidades, feitos por vocês, são melhores.
Presidente, nunca o programa selecionou tantas unidades rurais e entidades em um período de 1 ano como estamos fazendo agora. É mais um recorde que o senhor pode dizer que o seu governo está batendo. Ao mesmo tempo em que parabenizo todas as entidades, quero fazer um alerta e um pedido sobre as necessidades para que os proponentes apresentem os seus projetos e toda a documentação necessária na Caixa dentro de 180 dias exigidos na portaria de seleção. Nós sabemos, presidente, que ter um teto para morar, para criar os filhos, é sinônimo de dignidade. E antes de mais nada, disso que nós estamos tratando aqui, é dar dignidade às famílias brasileiras. Eu só tenho, presidente, que agradecer a Deus e a minha família. E hoje, presidente, eu fiz questão de trazer a minha mulher, os meus pais, os meus filhos para estarem hoje aqui, para celebrar esse dia que é muito especial para mim, que eu me lembro no primeiro mês quando eu reuni com as entidades rurais e urbanas. E hoje, aquela conversa que nós tivemos, o dia de hoje chegou e está sendo cumprida mais uma etapa dessa missão que o presidente Lula me deu e que eu só tenho que agradecer de poder estar à frente do Minha Casa Minha Vida num momento tão fundamental para o país. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês.